estamos no caminho para uma nova era do gelo. A história do filme O Dia Depois de Amanhã não está tão distante e pode acontecer ainda neste século. É claro que o filme é extremamente exagerado, mas é fato que o rompimento da corrente Atlântico Norte pode levar a uma mini era do gelo no hemisfério norte. Mas como o aquecimento global pode levar a uma era do gelo? O que é essa corrente Atlântico? É o que vamos descobrir no vídeo de hoje. Olá, sou Andy, biólogo e temo pelo futuro do mundo. Se você gosta de vídeos assim e quer assistir mais, se inscreva, deixe o like e comente para aumentar o engajamento. Ajuda demais o canal, mesmo. Mas primeiro vamos entender o que é uma era do gelo. É um período geológico de longa duração, onde temos a diminuição da temperatura da superfície e da atmosfera da Terra, o que resulta no aumento das camadas de gelo continentais e polares. Em uma era do gelo prolongada, temos longos períodos de glaciação, que são intercalados com curtos períodos de menos frio, chamados de interglaciais. Então, a era do gelo faz parte de um ciclo natural do planeta, onde ele aquece por um curto período e esfria por um longo período. Ainda não sabemos todos os fatores que levam a uma era do gelo, mas eles incluem vários fatores climáticos, a atividade solar e a órbita da Terra ao redor do Sol. Mas tecnicamente, em termos glaciológicos, ainda estamos em uma era do gelo. Isso pois para a glaciologia, no termo era do gelo, significa que possuímos amplos mantos de gelo, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, e temos manto de gelo nos polos. Mas como a temperatura não é extremamente fria e as calotas são reduzidas, estamos em um período interglacial. Provavelmente no final do período interglacial. Isso pois o último ápice da Era do Gelo ocorreu há uns 20 mil anos atrás, mais ou menos. E os períodos interglaciais tendem a durar uns 10 mil anos, ou seja, a próxima Era do Gelo estaria atrasada até. É claro que tudo isso é considerando um ciclo natural, sem fatores extremos acontecendo. E bem, temos um baita fator extremo acontecendo no mundo, os humanos. As mudanças climáticas podem estar atrasando o ciclo e o início da próxima era do gelo. As mudanças climáticas podem até acabar com a era do gelo que temos agora e iniciar um período de efeito estufa, que não é para ser confundido com o efeito estufa que está acontecendo agora. Um período de efeito estufa, um período de greenhouse, ele seria um período onde a Terra não possui geleiras continentais, nenhuma. Então as mudanças climáticas podem alterar o clima de maneiras diversas. E por isso, inclusive, que hoje nós chamamos de mudanças climáticas, ao invés de simplesmente aquecimento global. Pois os efeitos eles são muito mais amplos e complexos do que simplesmente o aquecimento do planeta. Ok, agora entendemos um pouquinho melhor o que é uma era do gelo. Estamos em uma e inclusive em um período interglacial, um período dentro da era do gelo onde a temperatura ela é mais tranquila. Então, o que eu quis dizer lá no começo é que podemos ter um período glacial nos próximos anos, com o avanço das geleiras continentais. Ok, mas como? Antes de explicar como, precisamos entender como as águas se movem nos oceanos. E o ponto-chave para o que vai acontecer é a densidade. A densidade é sobre o quão denso o objeto ou a substância é. Ou seja, o quanto as moléculas estão agrupadas e ocupando o espaço. Então, quanto menos espaço as moléculas ocupam, mais denso vai ser a substância ou objeto. O ferro ele é mais denso que a água, então ele afunda. O álcool ele é menos denso, então ele boia na água. Mas o óleo ele é menos denso que a água também, então ele boia na água. Só que ele é mais denso do que o álcool, então ele fica entre os dois. Então, menos denso que a água, boia. Mais denso que a água, afunda. E a água gelada ela é mais densa do que a água quente. A temperatura também influencia na densidade. Então, a água gelada desce. E é por isso que às vezes na praia você sente água gelada no pé e água mais quente acima. E também por isso o ar-condicionado fica em cima e os aquecedores embaixo. Será que tá dando ruído do meu ar-condicionado? Ah, se tiver, agora vai com ruído. Se tiver com... tá muito quente para desligar meu ar-condicionado.
Enfim, um ar-condicionado em cima vai aumentar a eficiência dele, e um aquecedor a gente vai colocar ele embaixo para o ar quente subir e também aquecer mais rápido o ambiente. Se você instalar um ar-condicionado no chão, você só vai gelar os pés, e para gelar todo o cômodo vai demorar mais tempo, então é menos eficiente. Ok, lembrem disso que vai ser importante daqui a pouco. Os oceanos possuem diversas correntes oceânicas, desde as maiores, onde a água circula pelo mundo todo, ou correntes que circulam por regiões ainda grandes, como a corrente do Golfo, e até correntes menores e locais. Elas são formadas por vários fatores: o vento, a diferença de temperatura, a salinidade da água, ondas e até outras correntes podem influenciar a força e movimento de uma corrente. É um sistema muito complexo e com muitos fatores envolvidos. E as correntes oceânicas são extremamente importantes para a regulação do clima do nosso planeta e como o clima funciona. Afinal, temos massas de água quente e fria se movendo pelo mundo todo. Isso impacta muita coisa. E como vimos no vídeo sobre furacões, a temperatura da água influencia a formação de fenômenos meteorológicos. Com o aquecimento do planeta e as mudanças climáticas, estamos vendo um enfraquecimento de correntes, como a do Golfo. Mas tem um outro sistema de correntes em risco, inclusive ele inclui a do Golfo, e é muito mais problemático. O AMOC, Atlantic Meridional Overturning Circulation, ou a circulação meridional de capotamento do Atlântico. Correntes de água quente sobem do hemisfério sul, passando pela corrente do Golfo e subindo para a Europa. Essa água quente esquenta o hemisfério norte, principalmente a Europa, permitindo um clima mais agradável e habitável, além de trazer muitos nutrientes que alimentam toda uma fauna de animais marinhos, que serve de alimento para a Europa também. Ao chegar no extremo norte, a água quente esfria. E como falamos antes, a água fria é mais densa, então essa enorme massa de água que chegou quente e passou o calor para a Europa, começa a descer, conforme ela esfria. E ao descer, ela empurra a água fria que está em maior profundidade, dando continuidade ao ciclo da corrente, levando essas águas mais frias de volta para o hemisfério sul. Esse é um resumo bem simples de como funciona o AMOC. Então o AMOC é esse ciclo da água quente chegando na Europa, esfriando e descendo, e então continuando o ciclo. Mas como sempre, o clima é algo muito complexo, com muitos fatores envolvidos. Agora, com o aquecimento global, temos o derretimento das calotas polares e de geleiras pelo mundo todo. E claro que o aumento do nível do mar pode vir a ser um problema, mas muito antes disso, teremos outro problema. A água vinda das geleiras é gelada, óbvio, né? Mas, além de gelada, ela é doce. É claro que ela não é doce de verdade, não tem açúcar. Só chamamos assim pois, como não tem sal, em comparação, parece doce. Ela não tem sal, pois o gelo é formado com a precipitação de chuva ou de neve. Ou seja, apenas a água evapora dos mares, deixando o sal, pois ambos possuem temperaturas de evaporação bem diferentes. Isso então é o ciclo da chuva, aquilo que a gente viu lá no ensino fundamental? Pois é, temos a formação das nuvens com a condensação, então a água que evaporou, apenas a água, vira nuvem em formato de gotículas de água, que daí então vai cair em forma ou de chuva ou de neve em cima das geleiras. E ali a água ela vai congelar e adicionar o gelo na geleira, aumentando a geleira. E é assim que acumulou tanto gelo em toda a região. Mas então, com o derretimento dessas geleiras, temos massas de água com uma menor concentração salina e uma baixa temperatura se misturando com a água vinda do AMOC. Mas qual o problema? A água é gelada, então ela vai descer e continuar o ciclo, não? Errado! Pois a água salgada é mais densa do que a água doce. Então, mesmo sendo gelada, por não ter sal, ela é menos densa e continua na superfície. Então essa água quente que vem da corrente do Golfo se mistura com a água menos densa e fria e não desce. Se a água não descer, o ciclo vai se romper. Se o ciclo se romper, não teremos mais água quente indo até a Europa. Toda a água ali do Atlântico Norte
vai ficar fria. Então isso vai causar a queda de temperatura em todo o hemisfério norte, fazendo com que as calotas polares se formem novamente e avancem pelos continentes, levando o hemisfério norte a uma nova era glacial. É muito irônico, né? O aquecimento global, o aumento da temperatura, pode fazer uma nova era glacial no hemisfério norte. Bem, isso não é algo que acontece de uma hora para outra, como é no filme de Depois de Amanhã. É um processo mais lento. Mas hoje em dia não se discute mais se o rompimento do Amok vai acontecer, mas sim quando vai acontecer. E pode ser muito logo. Pesquisas dizem que pode acontecer entre os próximos anos e 2095. É claro que eles podem estar errados. Tomara. E se romper muito lá pra frente, ou até nem se romper. Mas eles também podem estar certos demais e acontecer antes do previsto. Uma bolha de água mais fria está sendo observada no Atlântico Norte. Uma bolha que não estava prevista nos modelos do aquecimento global. Inclusive, ela fica bem ali abaixo da Groenlândia, que tem geleiras enormes sendo derretidas nesse exato momento. Os efeitos globais do rompimento são imprevisíveis. Claro, teremos a era glacial no hemisfério norte, mas com a interrupção das correntes oceânicas, o que isso vai influenciar no clima do mundo? Será que ainda teremos a corrente de água fria na costa do Brasil? Será que as águas do hemisfério sul vão esquentar, então aumentando furacões? Como que o efeito estufa vai influenciar todo esse processo? Ele vai atrasar, acelerar? Não sabemos. E o fato de não conseguirmos prever é muito perigoso. Mas e agora? Esses modelos do rompimento do Amok, ainda nesse século, levam em conta o aumento gradual de gás carbônico e gases de efeito estufa na atmosfera. Se houver uma explosão, um aumento muito grande de gás carbônico e outros gases na atmosfera, pelo maior uso de combustíveis fósseis, então, piorando o efeito estufa, o rompimento pode acontecer muito antes do previsto. Agora, se conseguirmos pisar no freio e parar o aquecimento da nossa atmosfera, podemos talvez atrasar ou até parar, apesar que eu acho muito difícil parar totalmente, o derretimento das geleiras. Ah, mas se isso acontecer, não é problema nosso. Vai ser no hemisfério norte, eles que se virem. Bem, primeiro, que não sabemos as consequências climáticas para o sul. Podem ser tão drásticas quanto. E segundo, se começar a congelar tudo no hemisfério norte, onde temos as maiores potências do mundo, para onde vocês acham que eles vão? E o que vocês acham que vai acontecer caso os países do sul não aceitem a imigração? Bem, eu não sei o que vai acontecer. Mas comenta aí, o que vocês acham que aconteceria nesse caso? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, espero que eu tenha explicado bem mais um processo climático extremamente complexo. Mas vamos lembrar, como comentei no último vídeo, de não nos desesperarmos e tentar fazer o que está ao nosso alcance para frear as mudanças climáticas. Nada de derrotismo,